Bom, agora que a gente terminou de organizar a base de dados, finalmente a gente vai fazer a operação, a utilização da técnica multinível. Então, finalmente a gente vai executar, né, a técnica. A parte mais demorada, realmente, é a parte da organização da base de dados. Então, a abordagem multinível, ela tem vários detalhes, porém, é necessário que a gente faça primeiro uma organização, né, da base antes da utilização da técnica em si. E a gente inicia testando os pressupostos da técnica de regressão multinível. A gente vai utilizar um material preparado pelo professor Edinaldo para falar um pouco sobre as etapas iniciais da técnica de modelagem multinível, e os passos que são para verificar se a multinível é de fato a técnica mais adequada no contexto dos dados que a gente está utilizando. Então, eu vou abrir aqui o material organizado pelo professor Edinaldo e a gente vai trabalhar nessas etapas que são antecedentes à etapa da própria regressão. Então, após a organização da base de dados, a gente vai fazer um teste de correlação intraclasse, que é o que a gente chama de ICC. Né? Esse material foi organizado, né, pelo professor Edinaldo e a gente vai repassar por ele por essas etapas. Então, o primeiro passo, como a gente viu no início, a modelagem multinível, ela envolve a previsão da variância em diferentes níveis. Logo, deve começar pela verificação dos níveis em que tais variações são estatisticamente significativas. A variação entre os grupos, de forma bastante direta, se não existem evidências de que existe variação entre os grupos, no nosso caso, os países, não se justifica esse tipo de modelagem. Então, ou seja, deve existir uma variação entre os países da América Latina que a gente está testando. Para isso, a gente precisa dos preditores individuais, nesse caso, a variação se deve apenas a preditores de nível individual, então um modelo de regressão MQO seria o suficiente, se a gente não tem essa variação. No nível dos grupos, primeiro a gente examina as propriedades das variáveis dependentes no nível do grupo e depois a gente determina se a variância do intercepto é significativamente maior do que zero. O primeiro modelo que a gente faz é o modelo nulo. Esses dois aspectos eles são avaliados por meio de um modelo incondicional, que a gente chama então de modelo nulo, que é um modelo que a gente não insere os preditores, mas com um termo de variância aleatório de intercepto para os grupos. Esse ele é, vai estimar quanta variabilidade existe na média dos valores da variável dependente, a variabilidade do intercepto em relação à variabilidade total. Esses dois modelos, ele estabelece que a variável dependente y, que é o indivíduo I no grupo J, é uma função de um intercepto comum, que é o y00, e dois termos de erro. O termo de erro entre os grupos, o 0J, e o termo de erro no interior dos grupos, R e J. Qualquer valor de y, portanto, pode ser descrito como uma média geral envolvendo todos os indivíduos de todos os grupos, mas algum erro associado ao pertencimento aos grupos e outro erro de natureza individual. Então, a gente precisa agora de dois termos de erro, porque a gente está trabalhando com dois níveis de análise. Duas estimativas da variância, uma indicando o intercepto de cada grupo, que varia do intercepto geral, e outra refletindo quanto cada indivíduo se diferencia dos seus colegas de grupo. Então, para rodar um modelo multinível, a gente precisa ativar o pacote que se chama multilevel. E aí aqui ele coloca um exemplo de como é o código do modelo. A gente vai ver esse modelo do código de modelo, mas a gente vai utilizar as variáveis do nosso modelo, né, que não são exatamente essas. Então, ele coloca aqui, no model é o nome que a gente vai atribuir ao modelo. Então, é um modelo nulo, ele chamou de null model.
objeto de atribuição que indica que queremos que o nome atribuído seja ao que vem na sequência. Então, tudo que eu colocar na sequência do objeto de atribuição vai ser atribuído ao NumNode. LME é o comando que indica o tipo de modelo, nesse caso, o linear multilevel. Aqui a gente vai colocar a nossa variável dependente, que no caso é democracia. Então aqui vai ser a democracia. Tio 1. Como se trata de modelo nulo, não são inseridos os preditores. E dentro do, dos, do, pa- do, dos parênteses, a primeira variável é a dependente, né? A nossa dependente é a democracia, seguida pelo tio, que nesse caso significa função de. Então, função de 1. Após, deve ser inserido o argumento de que a variável dependente deve variar entre os grupos. Nesse caso, os países. Por isso, vai ser tio 1. E aí, no nosso caso, né, são países também. Então, nesse caso, o nosso vai ser países, né? Ficou parecido. A nossa base de dados chama América Latina. Então, isso aqui a gente altera. Na sequência, a gente precisa indicar, né, a fonte dos dados, né, a base de dados. E para otimizar o tempo de análise, a gente insere apenas essa função, control igual a list, optim, e finalizando a omissão dos casos faltantes, né? Eu falei isso lá no início, falei que quando a gente fosse rodar o modelo, a gente ia ter que usar o NA omit, ou seja, a gente precisa omitir os valores not available, porque os valores que não são avaliados, né, eles não podem aparecer. Então, vamos rodar agora o nosso modelo multinível e depois a gente explica a partir também dessa explicação organizada pelo professor Edinaldo. Então, vou abrir aqui, voltar aqui para o ambiente de programação. Então, veja que a gente inseriu